Olá, pessoal. Decidi fazer esse vídeo sim, porque estou enfrentando uma questão de saúde, onde eu estou diagnosticada com esôfago de Barrett ou Barré, não sei como que pronuncia. E achei bem importante colocar a minha experiência aqui, porque ela é um pouquinho diferente de tudo que eu encontrei no YouTube, que eu vi, que eu assisti para aprender, né? Muita coisa que eu sei sobre o meu problema de saúde não veio do meu médico, infelizmente. As explicações que eu tenho veio sim do Google e da internet, porque os médicos, eles pouco têm paciência para ficar explicando aquela mesma coisa, mesmo que para aquele paciente é um fato novo na vida dele. Que pena que é assim, mas tudo bem. E eu achei importante trazer a minha experiência aqui para vocês. Bom, vamos lá. Muita gente tem a necessidade de fazer a cirurgia da correção da válvula do esofágica, né, que fala, porque sente refluxo, porque sente muita azia, porque sente queimação. E eu achei importante trazer o meu depoimento aqui no YouTube, porque eu não tenho sintomas nenhum, tá? Então, muita gente não tem sintomas nenhum e realmente pode estar tendo um problema muito sério, como esse, que é desenvolver o esôfago de Barrett. Vou tentar explicar da forma mais leiga possível, porque não sou médica, tá? Então, é o que eu entendi do meu problema. Deixa eu ver se eu consigo simbolizar aqui para vocês de alguma forma, tá? Imagina o estômago de vocês, tá? Uma bolinha lá. É o estômago. E em cima do estômago aqui tem o esôfago, tá? Vamos simbolizar o meu esôfago incrível aqui com essa caneta. Então, aqui é o estômago e aqui é o meu esôfago. O que está acontecendo dentro do meu organismo? Eu tenho muito refluxo, que é voltar aquele conteúdo do estômago para o esôfago, só que eu não tenho sintomas. Então, o que acontece? Esse conteúdo que está dentro do meu estômago, que está com ácido, né, que é feito, o próprio organismo produz para ajudar a digerir o alimento e passar para a parte de baixo do nosso estômago, ele está voltando aqui no meu esôfago e ele está causando uma lesão aqui no pezinho do meu esôfago, bem na emenda junto com o estômago. Então, o que acontece? Quando isso acontece de uma forma leve, é considerado uma esofagite, tá? Que tem um grau ali de 1 a 5. Então, um grau leve, 1, 2, 3, vai ficando um pouquinho mais grave no 4, no 5. O caso, para quem desenvolveu o esôfago de Barrett, é como se essa lesão tivesse desenvolvido para um grau 6, que seria um passo a mais, um pouquinho mais grave o problema. E por que isso acontece, gente? Porque aqui, entre o estômago e o esôfago, tem uma válvula, tá? Aqui tem uma válvula, tipo um anel, tá? Vou chamar de anel, mas tem um nome técnico que não sei, também não me importa. Que fecha, tá? Quando você acaba de comer, essa portinha, ela fecha para esse conteúdo do estômago não subir. Então, o que acontece com quem precisa corrigir essa válvula que fica aqui nessa portinha do estômago? Ela precisa ajustar essa válvula para ela ficar mais fechadinha, para o conteúdo não conseguir voltar para o esôfago e acabar com essa queimação que acontece aqui no tecido do esôfago. Então, gente, o que eu quero falar para vocês? Eu não tenho sintomas desse refluxo que acontece várias vezes comigo, até já fiz um exame e vou falar para vocês. Eu não sinto nada, gente. Se eu comer uma feijoada, se eu comer um churrasco, se eu comer uma pizza, eu não sinto nada. Então, eu quero que vocês entendam a gravidade da gente não ter sintomas e não fazer exames preventivos. Como que eu descobri que eu desenvolvi esse problema de saúde? Por histórico familiar, né, com a minha mãe, meu tio e outras pessoas que já desenvolveram uma doença do câncer no estômago. Eu sempre fiz a endoscopia, então a gente já lá na infância foi avisado de que precisava fazer esse acompanhamento, então a gente sempre fez essa endoscopia, eu e as pessoas da minha família. E 2 anos atrás, né, a gente aí enfrentando o período Covid, então eu não fiz a endoscopia 2 anos atrás, já estava 1 ano atrasada, depois veio a era Covid aí, que nesse momento que eu estou ainda existe no país, então, hoje, gente, é dia 6
1 de 2022, que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, eu fiquei aí por volta de 3 anos sem fazer a endoscopia. Quando eu fiz a endoscopia recentemente, o que aconteceu? Eu comentei com meu pai, olha, tá na hora de eu fazer minha endoscopia, faz tempo que eu não faço. E o meu pai, de pronto, ligou lá no gastro, marcou a endoscopia e nessa eu acabei indo fazer. Eu iria procrastinar por mais algum tempo, sempre deixando para depois, isso é péssimo, né? Mas graças a essa ligação que meu pai fez e já marcou o exame para mim, eu falei, tá bom, vamos lá fazer. E no meu exame, meu primeiro exame eu fiz... a primeira data do exame, tá? Eu fiz dia 27 de maio, lembrando que 27 de maio de 2021. Só que eu me lembrei agora que em janeiro desse mesmo ano, 2021, eu tive uma dor muito forte no tórax, fui para o pronto-socorro e lá eles acharam que eu talvez estivesse tendo um infarto. E fiz alguns exames e não era nada, né? E ali naquele momento também ninguém me sugeriu que poderia ser alguma dor no estômago. E aí passei, janeiro, fevereiro, março, abril, maio foi quando realmente meu pai ligou lá, marcou o exame para mim fazer, e eu fiz dia 27/5, onde constatou, tá? Eu posso até mostrar imagens para vocês, tá, gente? Mas eu não vou saber explicar muita coisa. Onde constatou o esôfago de Barrett. O que é o esôfago de Barrett? Então, por dentro do meu esôfago aqui, teve uma queimação num nível grave, onde a minha célula teve uma mutação. Ela deixou de ser uma célula do esôfago e passou a ser uma célula do intestino, que ela começou a mutar aqui nessa região para tentar proteger o meu esôfago. Gente, estou explicando da forma mais leiga, porque eu não entendo a parte técnica, tá? Mas foi isso que aconteceu. Então, eu tenho células no esôfago que não são do esôfago, tá? Então, o nome disso é chamado esôfago de Barrett, que aqui nessa imagem, espero que vocês consigam ver, essa parte mais vermelha aqui, ó, é o considerado esôfago de Barrett dentro do meu corpo. Então, fiz dia 27 de maio de 2021 esse exame. Depois, o meu médico me mandou tomar 3 medicamentos de uso ali por 90 dias, que foi... Gente, vou falar o nome dos medicamentos que eu tomei, tá? Não é recomendação para ninguém. Mas eu tomei o Dexilant, 60 miligramas, todos os dias de manhã em jejum. Depois tomei o domperidona, para mim, de manhã, antes do almoço, de manhã não, antes do almoço e antes do jantar, meia hora, e tomei o Sucrafilme 5 minutos antes do almoço e 5 minutos antes da café da tarde e da janta. Foi o que o meu médico receitou por 90 dias, para tentar ver se revertia aquele quadro de nível 6 ali, naquela inflamação, que já era o Barrett, tá? Esofagite do grau 1 ao 5, o meu grau era o 6, e que já era esôfago de Barrett. Então, ele me deu um medicamento para ver se aquilo ali amenizava, voltava um pouquinho o grau 4 ou 3, para ver se eu não precisava fazer a cirurgia, o que não aconteceu. Depois eu fiz uma segunda endoscopia, com 3 meses depois, tá? Fiz ela 17/9. Eu acredito que a câmera lá da filmagem foi um pouco diferente, ficou um pouquinho mais escura, tá? Não apareceu aquela vermelhidão toda aqui, mas o problema continua existindo aqui no meu diagnóstico, ó, aparece aqui. Conclusão, compatível com o epitélio de Barrett no esôfago distal. Aqui dentro de uma explicação leiga também, seria 3 centímetros do meu esôfago tá atingida aí com esse esôfago de Barrett. E uma hérnia por deslizamento. O que é essa hérnia por deslizamento? Gente, de forma leiga eu vou explicar também, tá? Voltando aqui no meu lindo estômago, com o meu lindo esôfago de caneta Bic verde. Olha só, essa hérnia de deslizamento, o que acontece? Isso muitos brasileiros têm, tá? Eu li sobre isso. Quando a válvula na boca do estômago aqui, ela folga, ela afrouxa, o que acontece? O próprio estômago, ele começa a subir aqui por dentro e ele invade um espaço que não é dele, porque a válvula que está aqui em volta, que deveria estar fechadinha, ela está aberta. Então, o estômago, ele sobe um pedaço aqui para cima. Aí fica um pedacinho de estômago aqui em cima,
onde não deveria ficar, tá? Então, é considerado uma hérnia de 2 centímetros aqui acima, natural, comum, tá? Não natural, mas é comum entre os brasileiros e isso não requer uma cirurgia. Quando ela passa de 2 centímetros, ela requer uma cirurgia. No meu caso, a minha hérnia é 3 centímetros, tá? Então, como a minha válvula está folgada, o meu estômago subiu para um espaço que não é dele, 3 centímetros. Então, eu também vou ter que recolocar. Na hora da cirurgia, o médico vai ajustar e pôr a válvula no lugar certo. O que eu ia falar para vocês? Legal. Fiz o outro exame, então, dia 17/9/2021, que constatou o meu problema, que ele continua lá. E se eu não fizer o fechamento, e aqui é bem importante para vocês, tá? Lembrando, eu não tenho sintomas nenhum, e eu poderia deixar para lá, e aí não sinto nada, tá tudo bem. E não tá tudo bem, gente. Por isso que eu vim fazer esse vídeo. Se eu não fizer a cirurgia para fechar, corrigir essa válvula, apertar ela aqui, o que vai acontecer? O material ácido do meu estômago, quando eu como, né, que meu próprio corpo produz, ele vai continuar voltando e queimando essa partezinha aqui do meu esôfago, o pezinho do meu esôfago. E essa célula que hoje já sofreu uma mutação, se tornando o meu esôfago de Barrett, essa célula vai sofrer uma outra mutação, que é chamada de displasia. A célula é como assim, a célula tomasse um choque, sabe? Gente, de uma forma bem leiga, tá? A célula normal, ela sofreu uma agressão e virou o esôfago de Barrett. Então, essa célula aqui que está agora no esôfago de Barrett, se eu não cuidar, ela vai sofrer uma outra agressão do próprio ácido, que vai ficar batendo em cima dela o tempo inteiro, e ela vai sofrer uma chamada de displasia. É como se ela tomasse um choque e ela pensasse assim, peraí, eu sou uma célula do esôfago ou eu sou uma célula do estômago? O que está acontecendo? Que eu estou me machucando o tempo inteiro. E ela começa a entrar num pane, onde ela pode sofrer mais uma mutação também, deixando de ser uma displasia para se tornar uma neoplasia, que, em outras palavras, é o câncer de esôfago aqui nesse caso. Então, fechando a válvula do estômago, fazendo a cirurgia de correção da válvula, a intenção do médico é que eu não tenha mais refluxo e que essas células parem de ser agredidas o tempo todo pelo meu suco gástrico que sobe, deixando a célula do esôfago de Barrett quietinha ali, sem sofrer mais agressões, para que ela não se torne um câncer em um certo período adiante, se eu não cuidar. Então, gente, depois do diagnóstico, da segunda endoscopia que eu fiz, de ter passado pelo médico, ele começou a me pedir os exames pré-operatórios. Vou falar para vocês, tem muita gente leiga buscando na internet informações, assim como eu fiz, tá? Graças aí a alguns depoimentos de quem já fez a cirurgia, eu também aprendi muito, muita gratidão por quem fez o vídeo, por quem veio aqui mostrar, né, a verdade aí para quem não tem um médico que explique com tantos detalhes, assim como a maioria da população, que eu sei que infelizmente funciona assim o nosso atendimento médico. O médico pode ser incrivelmente bom e competente tecnicamente, mas às vezes eles precisam ser um pouquinho mais humano com as nossas dúvidas e perguntas e anseios, tá? Então, ele me pediu 2 exames aqui, primeiro um eletrocardiograma de repouso que eu fiz, tá? Fiz dia 22/11, não sei fazer leitura do que deu nele, espero que eu esteja bem, porque vou para a cirurgia, então acho que está tudo ok. Fiz aqui um Doppler de mapeamento com fluxo em cores, tá? Também fiz no dia 17/11, pré-operatório. Mas antes disso, gente, teve 2 exames bem chatinhos de fazer. E se você precisa fazer, sim, a correção da válvula esofágica, provavelmente vai ter que fazer esse exame, tá? É um exame chamado pH-metria esofágica, e o outro exame é manometria computadorizada, que eu fiz no dia 25 de outubro de 2021. Como que é feito esse exame, gente? Ele é chatinho, tá? Mas também você não vai morrer por causa dele. De qualquer forma, vai ter que cuidar da saúde. Eles introduzem uma sonda bem fininha, tá? Eu não tenho nada aqui que eu possa comparar, tenho sim. Ó, acho que é mais fina do que isso, tá? É muito fininha.
Na verdade, o primeiro exame, eles introduzem uma cânula, mais ou menos assim mesmo, tá? Que desce para medir alguma coisa lá dentro, que eu não vou saber te explicar. Eu acho, tá? Não foi o médico, nem a pessoa que me atendeu que me explicou. Que eles pedem para a gente estar engolindo água. Então, eu acho que eles medem a pressão que o nosso esôfago exerce em cima daquilo que a gente se alimenta, para entender isso, tá? Então, conforme ele coloca a cânula no seu nariz, ele vai colocando e vai colocando para dentro e vai tirando e vai medindo e vai mandando você beber água. Essa sensação aqui, ela é muito ruim, mas é um exame que dura ali uns 2, 3 minutos, acho que um pouquinho menos. E eu estava contando o tempo mentalmente para desfocar daquela situação aqui incômoda e imaginando ali que logo, logo já ia acabar. E foi bem assim mesmo, tá? Então, esse é um primeiro exame, eu não sei qual dos dois, mas o primeiro é esse, eu fiz os dois juntos. E o segundo exame, eles introduzem uma canulazinha também, um pouco mais fina que essa, acho que até mais fina do que essa, não é tão... Metade disso aqui, vai, gente, tá bom, é isso. E aí eles introduzem também no seu nariz, você sente ela passando aqui, dá muita vontade de vomitar, é horrível. Mas você não morre, tá? Você continua respirando muito bem, graças a Deus. E ela vai até ali aonde fica o local que seria o problema. Então, ela fica ali, tá? Você vai para casa com ela grudada com um esparadrapo na cara. E ela fica ali por 24 horas. Por quê? Porque ela, nessa outra ponta, ela é ligada numa maquininha, tá? Então, você fica com uma maquininha grudada aqui na sua cintura e aquele caninho passando aqui até a entrada do seu esôfago, onde tem a entradinha, a boca do estômago e o final do esôfago, tá, gente? Eu não consigo mostrar direito, mas vamos aqui. Ela fica lá por dentro, tá? E aí, toda vez que você tem refluxo, a máquina registra. Quando você sente a azia, o médico pede para você apertar um botãozinho lá na máquina. Tive azia. Senti queimação. Tem algum incômodo. É uma forma de mapear como que o seu organismo funciona. Como eu não tinha azia nenhuma, eu não tenho até hoje, eu não tenho sintomas nenhum, gente, nenhuma dorzinha de nada. Muito raras vezes eu sinto uma pontadinha, parece uma agulhinha espetando assim, né? Até achava que alguém estava fazendo voodoo para mim, porque eu não sentia nada, mas eu sentia de vez em quando uma pontadinha. Provavelmente já era um pequenininho sintoma desse problema começando a aparecer. Mas a única coisa que eu senti naquelas 24 horas foi dor de cabeça. E foi uma única vez, não sei se estava relacionado ao momento do episódio de refluxo, mas foi o que eu relatei para o médico, que eu tive uma sensação de dor de cabeça. Naquele período de 24 horas, no dia seguinte fui lá tirar, né? O próprio médico, ele tira no outro dia e fez esse papel para mim aí, o documento, que é o tal dos 2 exames que eu vou levar para o médico no dia da cirurgia. Eu anotei algumas coisas aqui, gente, para mim não esquecer, tá? É um vídeo bem leigo mesmo, bem esporádico, para ajudar quem está precisando aí. Tá, então eu descobri a doença no exame de rotina, não tenho sintomas, gostaria muito que o meu médico fosse meu amigo, mas, né, ele é super profissional, um profissional que podia ser meu amigo e tá tudo bem. Tudo que eu sei é pelo Google. Vou operar onde, gente? É uma pergunta que muitas pessoas fizeram nos outros vídeos de quem falou sobre isso. Então, o meu convênio ainda, eu não tinha carência para fazer a cirurgia pelo convênio. Então, eu vou fazer a cirurgia pelo Hospital Santa Rita, que é onde o meu médico trabalha. Vou fazer ela no particular, depois se alguém quiser perguntar, né, alguma questão de valores, quanto que eu vou pagar na cirurgia, coloca lá nos comentários que eu falo sim, tá? O meu médico é o Dr. Rafael Fernandes, que foi muito bem indicado para mim, para fazer essa cirurgia. E é isso, gente, eu não tenho muito o que falar agora, tá? Minha cirurgia é sábado, dia 8/1. Eu vou internar às 9 da manhã, cirurgia é meio-dia. E eu pretendo fazer mais vídeos aqui contando como é que foi a cirurgia, o pós-operatório e algum período depois. Então, a minha programação, tá, gente? Eu tô fazendo esse vídeo dia 6/1. Dia 21/1, com 15 dias da cirurgia, eu vou estar fazendo o segundo vídeo.
Dia 5/2 vou estar fazendo um terceiro vídeo, que vai ser mais 15 dias. E depois vou fazer um último vídeo, dia 8/4, 3 meses depois, falando como é que foi e como é que eu estou me sentindo. Tem vários mitos aí em relação a essa cirurgia, que é complexa, que os médicos evitam chegar nesse ponto, porque é uma cirurgia invasiva, dolorosa, né? Vou fazer por laparoscopia, mas é uma cirurgia de tórax, né? Então, é uma cirurgia aí de grandes cuidados. Vou fazer na cirurgia com anestesia geral, também é uma pergunta que eu vi muito feita nos outros vídeos, né? Tá, como que eu me sinto, né? Quanto humana, né? A gente já falou da parte da doença, do problema, e a gente não é só doença, né? A gente é uma pessoa incrível do outro lado aqui, né? Como que eu me sinto, gente? Me perguntaram se eu tô com medo da cirurgia ou com medo da anestesia e tal. Bom, gente, eu sempre leio muito, né, sobre a vida e a morte, gosto, é uma coisa que faz parte de mim, gosto muito da leitura. Como que eu me sinto? Gente, me sinto preparada para aquilo que a vida tem para me dar, tá? É a minha vida, a doença, o problema, a saúde, a vida incrível que eu quero, tudo faz parte da minha vida. Então, eu estou um pouquinho ansiosa, sim, preparada, né, para ir com a pretensão de voltar, e preparada também, porque se chegou o meu momento, é ele e acabou, eu não tenho controle sobre isso. E espero estar aqui para fazer o vídeo 2 aqui dessa temporada aí de aprendizado e conhecimento para vocês. Quanto à anestesia geral, se estou preocupada ou não, eu sei que tem alguns mitos também, né? Tem muita gente que tem muito medo em relação a isso, mas já vi alguns vídeos, já entendi como funciona. E isso também não está no meu controle. Espero que o anestesista que vai me atender me atenda com muito carinho e que ele esteja presente no momento da minha cirurgia e que dê tudo certo. Né? A gente sempre espera o melhor e o melhor a Deus pertence. O que é melhor para mim nesse momento. Gente, agradeço aí, espero ter ajudado já com essa primeira. O meu alerta maior aqui nesse vídeo é: se você não tem sintomas, de vez em quando faça sim exames de rotina, de sangue, diabetes, pressão, uma endoscopia, um exame de pulmão, é muito importante. Porque se não fosse o acaso mesmo do meu pai ter ligado lá e já marcado o meu exame, provavelmente eu ia enrolar mais 6 meses, 1 ano, e talvez lá na frente as minhas células já não seriam mais o meu diagnóstico esôfago de Barrett, talvez eu só iria mesmo atrás de um médico quando eu tivesse alguns sintomas, e provavelmente talvez fosse tarde demais para a doença, e aí eu teria que viver a minha vida incrível com um problema mais grave até que o último momento chegasse. E é isso, gente. Até o próximo vídeo que eu pretendo gravar aí por volta do dia 21 de janeiro.